João, capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 8. Você vai ler? Quer que eu leia? Posso ler? Vai ler? Pastor Fabiano vai ler. Ajuda a gente aí, coloque aí, por favor. O tema é Desafios do Discipulado. João capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 8. Pastora Fabiane vai ler pra gente. Pode ler. Passadas essas coisas, havia uma festa dos judeus, e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali, junto à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebraico de Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando se movesse a água. Porque quanto um anjo descia em certo tempo, agitando-a, e o primeiro que entrasse no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: Queres ser curado? Respondeu o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: Levanta-te, toma o teu leito e anda. Amém. Queridos, eu quero falar sobre 3 grandes desafios do discipulado. É interessante que nesse tanque, havia lá, como o versículo 3 fala, muita gente doente, muitos inválidos, muitos cegos, muitos mancos e muitos paralíticos. O que esse texto nos mostra logo? Querido, se você quer crescer, se você quer evoluir, se você quer ser um homem de bem, uma mulher de bem, se você quer ter destaque na sua empresa, não ande com pessoas doentes, não ande com pessoas negativas, não ande com pessoas que não acreditam, por exemplo, na empresa, que fala mal do patrão, fala mal do gerente. Não ande com pessoas que não querem crescer na igreja, não ande com pessoas que falam mal de liderança. Por que eu estou falando isso? Porque existem locais que ficam doentes reunidos, ou seja, doente atrai doente, cego atrai cego. Então, se você não ficar atento com isso, você pode estar andando com pessoas doentes e você pode estar se tornando doente e você pode não estar percebendo isso. Então, esse local era um local em que muitas pessoas doentes se reuniam, E esse homem estava lá há 38 anos. E esse cenário mostra o quanto que a religiosidade faz mal para as pessoas. Tem pessoas que elas valorizam muito mais a religiosidade e esquece a fidelidade, esquece o caráter de Cristo, esquece da leitura da Bíblia. Por exemplo, tem gente que marca lugar na igreja, mas fala mal do seu irmão. Tem gente que, por exemplo, se ele chegar na igreja e o culto começar um pouquinho tarde, começar 5 minutos depois ou passar do horário, ele reclama, ele acha que não tem sabedoria. Quando na verdade ele não se preocupa que alguém de repente pode estar ali aceitando a palavra ou sendo curado. Pessoas religiosas, pessoas que estão morrendo por causa da religião. Nesse caso, eles esperavam que a água se movimentasse. Detalhe, não era falado quando o anjo passava, não falava, o anjo não passava todo dia, não sabia. Então ficavam os dois ali na expectativa. E detalhe, não há nenhuma comprovação, até porque o texto e na história não existe o relato de alguém que ficou curado por ter entrado no tanque. Não existe um relato. O que existe, historicamente, são desenhos nas paredes de anjos movimentando águas, Acredito que se realmente descesse anjos para poder curar pessoas através do movimento das águas, Jesus não precisava ir ali. Precisava? Não. E ali Jesus, ele chegou para aquele homem que estava doente, 38 anos, e ali ele fez a pergunta para ele: você quer ficar são?
Você quer andar? Você quer ser curado? E ele falou, mas toda vez que o anjo mexe a água, toda vez que o anjo passa, vem alguém e entra na minha frente. Ou seja, havia 38 anos que ele estava ali, ia ficar mais 5, mais 10, mais 15, mais 20, porque ele era paralítico. Dificilmente, talvez, ele não conseguiria chegar mais rápido do que alguém. Tem pessoas que têm doenças psicossomáticas, doenças da mente, que se você falar para ele assim, se você der 3 pulos, você fica curado. Ele fica curado porque é algo psicológico. Acredito que toda doença psicológica era curada ali. Por quê? Você sabia que se a pessoa ela passar por algumas pessoas passarem por um trauma, por exemplo, há relatos, tá? Eu não vou dizer que é cientificamente comprovado, ok? Relatos de fatos reais, de pessoas que, por exemplo, pastor Fabiano e Thalita, ficaram trancadas em elevador. E aí, aquele choque do elevador, de ficar trancado, fez que a pessoa perdesse o cabelo todo. A pessoa dormia, acordava careca. E esse cabelo não nascia mais. Há relatos de pessoas que perderam a voz. Há pessoas que quando sofrem um trauma, elas não andam. A perna é travada. Tem pessoas que passam por um trauma na vida, que quando ela lembra o trauma, ela fica cega, ela perde a voz. Então, doenças que na verdade são acometidas por algo psicológico, por algum acontecimento, que a pessoa é curada automaticamente, através de medicações, através de uma terapia, através de um tratamento. Então, uma pessoa desse tipo, por exemplo, ela pode mergulhar no rio e dizer, eu fui curado, quando na verdade ela precisava era ter um controle psicológico. Então esse homem, ele estava ali esperando. Eu acredito que toda pessoa que era doente, como esse homem era, que não era uma doença psicológica, era uma doença fruto de pecado, e vou provar você no versículo 24. Depois eu vou ler com você daqui a pouquinho. Ele estava paralítico porque isso foi fruto de pecado. Então nesse caso, só Jesus poderia fazer esse milagre. Primeiro desafio do discipulado, qual é? Identificar a doença ao invés de se justificar. Ele teve a chance de olhar para o mestre e falar, eu quero ficar pronto. Não, ele começou a querer justificar. Sabe quem me lembra? Adão, quando Deus procurou Adão e questionou ele porque ele havia pecado, ele havia mudado o comportamento, porque todo homem e mulher quando peca, ele muda o comportamento. Deus, ele todo dia à tarde ele vinha visitar, o homem e a mulher, e nesse dia ele sentiu falta do homem no horário que sempre se encontrava e percebeu que eles estavam se escondendo, ou seja, eles estavam tendo uma atitude diferente. Toda pessoa que tem uma atitude diferente, ela pode estar vivendo uma vida de pecado, um erro que possa estar acusando a mente dela. E aí, o que Adão fez? Senhor, se você quiser anotar aí, acompanhar, em Gênesis capítulo 3, versículo 12, mostra ele acusando a mulher, culpando a Deus também. Deus, foi a mulher que me deste. Ele botou desculpa da mulher e culpou a Deus. Foi a mulher que me deste. Quantas pessoas, irmãos, erram, pecam, vacilam e colocam a culpa no mercado, colocam a culpa no filho, na filha, colocam a culpa em tanta gente, ao invés de ficar atento, e assumir o seu erro. Que você possa entender que enquanto você ficar dando desculpa e não assumir, na verdade, qual é a doença, qual é o mal que atrapalha você, o seu discipulado nunca vai funcionar. Então fale, descubra qual é a doença, descubra qual é a falha, que o seu discipulado ele vai funcionar. Segundo desafio, temos que aprender a culpar a pessoa certa. Vamos lá, Deus está aqui, o homem está aqui. Quem está no meio, gerando, alimentando, que é alimentado pelo pecado? O diabo. Vamos tirar o diabo? Cortei o diabo. Sobra quem? Deus e você. Eu pergunto, se você não cresce, se você não evolui, se você acha que não está frutificando na igreja, de quem é a culpa? É de Deus? É de Deus, Thalita? Não. De quem é a culpa? Do diabo? Não, tirei o diabo.
Sobrou você e Deus. A gente? A gente não, você. Eu? A culpa é sua. Então, quando você assume, falar só, eu errei, você está culpando a pessoa certa. Pare de culpar a pessoa errada. Pare de ficar culpando o seu líder, culpando o seu pastor, quando na verdade é você que precisa entender que na maioria das vezes a culpa foi sua. Um exemplo disso foi Davi, o profeta Natan. Segundo Samuel, capítulo 12, a partir do versículo 5, conta a história de Natan, conta a história. Ele queria falar para Davi que ele havia pecado e falou assim: Davi, havia um homem muito rico e um homem bem pobre. Davi havia um homem bem rico e um homem bem pobre. E aí Natan falou assim: o Davi, olha só, eles tinham, o homem rico tinha ovelhas, tinha gados, tinha bois, né? Porque ele é muito rico. E havia um homem pobre que só tinha uma cordeirinha. Ele pegou essa cordeirinha pequena, criou com todo carinho. Aonde ele ia, levava a cordeirinha com ele. Era uma cordeirinha adestrada. Até dormia com ele essa cordeirinha, acredito eu, né? Dormia na sala, no quarto. Era como se fosse um animal de estimação. Quando esse homem rico fez uma festa, sabe o que ele fez? Ele não pegou o boi dele, a ovelha, o gado, não. Ele pegou essa única cordeirinha desse homem e matou. Davi falou assim: nossa, esse homem merece morrer. Natan falou: esse homem é você. E ali ele falou: eu pequei contra Deus. Ele assumiu o erro dele. Mas mesmo ele tendo errado, o texto fala que o castigo, né? Ou melhor, o resultado desse pecado, a mão do Senhor não saiu sobre algumas gerações por causa do pecado. Quando você erra, quando você peca, Deus perdoa, mas você vive com as consequências do seu pecado. Então, segundo desafio qual é? É você aprender a culpar a pessoa certa. Antes de você culpar alguém por você não ser quem você tem que ser, pense se você não é o verdadeiro culpado. Terceiro desafio do discipulado é enxergar o tempo de paralisia. Que isso, pastor? Tem pessoas, Thalita e pastor Fabiane, que estão parados na igreja há 2 anos, 3 anos, 1 ano, 10 anos e não perceberam que estão parados. Pare agora e pense: há quanto tempo que você está parado? Há quanto tempo que você podia fazer algo para Deus e não faz? Esse homem estava paralisado há 38 anos. E olha que interessante, no versículo, falei 24, versículo 14. Lembra aí, por favor, pastor Fabiano? João 5:14. Olha que interessante, eu falei versículo 24, mas é 14. Pega a menor, por favor. Versículo 14. Olha que interessante. João 5:14. Olha o que está escrito. Pode ler, por favor. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olha, que já estás curado. Não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Jesus, logo à tarde, logo depois, era um dia de sábado, encontra com ele no templo e fala assim: você já está curado. Ó, vai, você está andando, 38 anos paralisado, legal. Vá e não peques mais, para que não te aconteça coisa pior. Ou seja, eu entendo que nessa tradução está dizendo o seguinte, nessa interpretação: olha, você ficou paralítico porque você cometeu um pecado que gerou isso em você. Você fez coisas tão terríveis que te paralisou. Pare de pecar, porque senão pode acontecer algo pior com você. Querido, tem muita gente que paralisou por causa do pecado. Tem gente que paralisou por causa de palavras, paralisou por causa de acusações. Ei, não faça isso, porque você parado é mais fácil você pecar, é mais fácil você cair, é mais fácil você sair da presença. Aconteça o que acontecer, não pare. E se você parou, pare agora, analise há quanto tempo você está parado. É tempo de voltar, é tempo de voltar para a casa do Senhor, é tempo de voltar para o teu ministério, é tempo de fazer aquilo que Deus chamou você para fazer.
chamou para que você faça. Para quê? Para que faça sentido na sua vida. E esse homem, ele teve fé para crer, falei fé, ó. Ele teve fé para crer, ele teve atitude para pegar a cama e teve determinação para andar. Que nessa noite você possa ter fé, atitude e determinação, porque Deus, Ele vai e Ele pode te usar. Sabe por que você não foi curado ainda? Porque Deus sabe que se Ele te curar, você não vai pegar a cama e não vai andar. Ele sabe que se Ele te curar, você não vai ter atitude. Então gere uma atitude no teu coração. Gere uma fé, uma atitude, uma determinação no teu coração. Que a causa vem, que a casa vem. Olha que ele combinou. Que a causa vem, que a casa vem, que o casamento vem, que a cura vem. Entenda isso. Amém? Que Deus possa abençoar você em nome de Jesus. Agora eu peço que você coloque aí